O oceano é um dos lugares mais perigosos do nosso planeta. Embora o número exato de pessoas desaparecidas no mar a cada ano seja desconhecido, foi determinado que entre 1.500 e 2.000 marinheiros desaparecem todos os anos, enquanto cerca de 400 pessoas desapareceram de navios de cruzeiro nos últimos 20 anos. Muitos casos daqueles perdidos no mar ainda estão sem solução, com as águas duras do oceano sendo difíceis de navegar e pesquisar. No episódio de hoje, vamos examinar apenas alguns desses casos, enquanto damos uma olhada em 3 pessoas que desapareceram no mar. Mas primeiro, gostaria de agradecer a Aura por patrocinar o episódio de hoje. Cobrimos muitos casos aqui no Cold Case Detective, e às vezes o perpetrador parece sair impune sem nunca pagar por seus crimes. E se disséssemos que as pessoas estão fazendo isso com você agora mesmo? Aquelas chamadas de spam oferecendo a você o mais novo acordo de telefone, ou e-mails tentando fazer você se inscrever para algum produto questionável, todos se originam de um problema inicial. Corretores de dados. Embora os corretores de dados sejam legais, eles estão lucrando vendendo seus dados para o maior licitante. O patrocinador de hoje pode ajudá-lo a revidar. Aura pode identificar corretores de dados e fazer com que eles retirem seu nome e número da lista. Não só isso, Aura combina vários serviços em um só, e você pode experimentá-los gratuitamente por 2 semanas usando nosso link na descrição, aura.com/coldcasedetective. É fácil de usar e significa que você pode acessar rede privada virtual, gerenciamento de senhas, seguro contra roubo de identidade, antivírus e muito mais, tudo por um preço acessível. Deixe a Aura fazer o trabalho pesado de manter seus dados seguros online e pare as pessoas que lucram com seus dados pessoais. Use nosso link na descrição para experimentar hoje e começar seu teste gratuito de 2 semanas. Dê uma olhada e veja quanto dos seus dados estão lá fora e disponíveis na Dark Web. Assuma o controle dos seus dados com Aura. Patrick McDermott. Patrick King McDermott nasceu em Seul, Coreia do Sul, em setembro de 1956. Ele foi rapidamente colocado para adoção após seu nascimento, sendo acolhido por uma família americana aos 2 anos de idade. Adulto, Patrick começou a trabalhar como cameraman em 1992. Ele se casou com Yvette Nipper, uma atriz conhecida por seus papéis em programas de TV dos anos 80 e 90, como RoboCop e 21 Jump Street. Porém, a união durou pouco. Em 1994, o casal iniciou os procedimentos para o divórcio. Mais tarde, após seu desaparecimento, muitas das questões em torno de seu divórcio, a situação financeira de Patrick e seus problemas como pai vieram à tona. No divórcio do casal, em 1994, o pai devia $800 mensais de pensão alimentícia. Em abril de 2005, ele foi ordenado a fazer todos os pagamentos pendentes. Além disso, em 2000, ele pediu falência enquanto devia cerca de $31 mil aos credores. Também foi notado que, em 2002, Yvette e Patrick brigaram por direitos de visitação, com Yvette afirmando em uma petição que seu ex-marido tinha falta de habilidades parentais, frequentemente incentivando o filho deles a jogar hóquei, acrescentando que ele também tinha problemas para controlar seu temperamento. Pouco depois de seu divórcio, Patrick começou a namorar a estrela pop dos anos 70 e atriz de Grease, Olivia Newton-John. O relacionamento deles é amplamente descrito como sendo instável e continuou por cerca de 9 anos, até Patrick desaparecer no verão de 2005. Em 30 de junho, Patrick desapareceu de um barco de pesca fretado perto de San Pedro, Los Angeles. O barco Freedom havia deixado a marina para uma viagem de pesca noturna de 22 horas. Patrick frequentemente participava de viagens de pesca noturnas. Ele era um dos 23 passageiros e tripulantes a bordo do barco e havia decidido fazer a viagem sozinho.
Relatos indicam que não houve contagem dos passageiros ao desembarcarem, mas a equipe encontrou pertences pessoais, como chaves do carro, passaporte e carteira deixados para trás. Os investigadores descobririam mais tarde seu carro, ainda próximo à marina onde fora deixado no dia anterior. Apesar de encontrarem os pertences de Patrick, de 48 anos, a bordo, a equipe acreditou que ele apenas havia esquecido e deixado os itens para trás, não considerando a possibilidade de algo ter acontecido com ele. Depois foram colocados com os objetos perdidos. Não foi até 6 de julho de 2005, uma semana após a viagem, que sua família notou sua ausência quando ele não apareceu em um evento pré-agendado, e mesmo assim, se passaram mais 5 dias antes que ele fosse dado como desaparecido. O desaparecimento de Patrick, mais conhecido até então por seu relacionamento com Olivia Newton-John, não foi noticiado pela mídia até cerca de um mês depois. Embora o desaparecimento de Patrick tenha sido investigado, um inquérito do Serviço de Investigação da Guarda Costeira foi encerrado em 15 de setembro de 2006, pouco mais de um ano após ele ter desaparecido. O inquérito, citação, não encontrou nenhuma evidência de ação criminosa, suicídio, acidente ou farsa no desaparecimento de McDermott. Embora a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América tenha conduzido uma investigação separada, aparentemente nada notável foi encontrado quando o caso foi encerrado em 2008. Ambas as investigações simplesmente concluíram que Patrick havia se perdido no mar. Nos anos desde que Patrick desapareceu, houve inúmeros rumores e teorias sobre o que aconteceu com ele. O caso foi destaque em programas de crimes reais e redes de notícias proeminentes, incluindo America's Most Wanted e Dateline National Broadcasting Company. Investigadores liderados pelo detetive Philip Klein foram ao México em busca de Patrick, acreditando que ele forjou sua morte para escapar de dificuldades financeiras. Eles alegaram que ele devia cerca de $8.000 à ex-esposa para a pensão alimentícia dos filhos e criaram um site falso que registrava e mapeava os dados dos visitantes. Eles pretendiam usar este site para atrair e capturar Patrick. Eles notaram que houve mais de 20 avistamentos de Patrick no México e na América Central no momento de sua investigação. Então, em abril de 2009, Klein e sua equipe afirmaram que haviam localizado com sucesso Patrick e que ele estava vivendo no México sob o nome de Pat Kim em Puerto Vallarta. Eles disseram que foram contatados por um representante dele, considerado confiável. Você pode reconhecer o nome Philip Klein de um de nossos outros vídeos, 3 arrepiantes casos de desaparecimento. 411 que vão deixar você buscando por respostas, no qual destacamos seu caso, do Dior Combs Jr., uma criança que desapareceu de Idaho em 2015. Philip Klein foi inicialmente contratado para investigar o caso de Dior, mas abandonou antes de ser recontratado. Ele tem uma má reputação, com várias acusações de assédio contra ele, e também enfrentou vários processos por difamação. A ex-esposa de Patrick, Yvette, teve problemas com o envolvimento de Klein no caso. Em março de 2012, ela escreveu para Jeff Bezos, que ainda era o chefe executivo de operações da Amazon na época, e pediu a ele que parasse de promover o livro de Klein, alegando que Klein era, citando, um mentiroso serial bem conhecido que simplesmente buscava ser famoso à custa de uma tragédia infeliz em nossas vidas. Ela acrescentou que, enquanto Klein prometia repetidamente que poderia provar que seu ex-marido estava vivo, nem Yvette nem a família de Patrick jamais receberam tal evidência. Em 2016, as alegações de Klein foram novamente impulsionadas quando ele falou exclusivamente com a revista Woman's Day, alegando que Patrick, que teria 59 anos na época, estava morando em Ceilita, uma vila mexicana isolada, e que provavelmente estava agora trabalhando na indústria de iates para uma família de alto perfil por lá. Um ano depois, foi relatado que Patrick estava vivo quando uma foto foi enviada para uma revista australiana chamada New Idea. A foto retratava uma mulher e um homem que se assemelhava a Patrick McDermott. No entanto, 3 meses depois, a foto foi desmascarada pela Canadian Broadcasting Corporation, que descobriu que o casal na fotografia havia se apresentado e se identificado. Nenhum dos relatórios de Philip Klein de que Patrick ainda está vivo jamais foi comprovado pela polícia. Ele ainda é considerado uma pessoa desaparecida.
Holly Roth. Nascida Helen Marjorie Roth em 1916 em Chicago, Illinois, Holly Roth foi criada nos Estados Unidos da América e na Europa, alternando seu tempo entre a cidade de Nova York, e Londres, Inglaterra, devido ao trabalho de seu pai. Ela estudou em diversas escolas e também teve aulas com tutores particulares. Embora fosse frequentemente transferida de e para o estado, ela se considerava uma nova-iorquina e acabaria se formando na James Madison High School, no distrito de Brooklyn. Ela continuou a estudar em várias universidades antes de obter um bacharelado em artes. Por um curto período, Holly trabalhou como modelo de moda, mas logo conseguiu emprego como escritora e editora de jornais e revistas. Eventualmente, ela começou a escrever seu primeiro livro, The Content Assignment, que em 1953 foi serializado em forma condensada sob o título A Garota que Desapareceu. Holly continuaria a escrever vários outros livros e contos nos gêneros de ficção de espionagem e ficção policial, trabalhando sob os pseudônimos P.J., Merrill e K.G. Ballard, encontrando algum sucesso. Uma de suas histórias foi indicada para um prêmio Edgar, mas ela é considerada uma escritora subestimada, cujo trabalho foi frequentemente ignorado. Nos anos 50, em 1960, aos 44 anos, Holly casou-se com Joseph Franta, um homem de 32 anos com passaporte suíço que nasceu e foi criado em Praga, na República Tcheca. O casal se conheceu em Genebra, Suíça, quando Joseph trabalhava na Organização Internacional do Trabalho. Mais tarde, naquele ano, Joseph comprou um veleiro de 49 pés chamado Visa, pelo qual pagou $8.500. O Visa foi construído na Noruega em 1912 e pesava 25 toneladas. Joseph, posteriormente, colocou o barco no nome de sua esposa, e Holly gastou cerca de $20.000 em reformas. O irmão de Holly, Frank, que viu sua irmã pela última vez pouco antes dela se casar, notou que o casal recém-casado passou algum tempo vivendo em Paris e Maiorca por vários anos, mas passou o último ano de sua vida vivendo a bordo do Visa. Ela escreveu ao editor no final de 1963, dizendo que, apesar dos obstáculos em atravessar o oceano, continuavam felizes o suficiente. Em outra carta, uma escrita para seu irmão em 30 de março de 1964, ela afirmou que, enquanto queria voltar para casa em Nova York, seu marido estava tendo extrema dificuldade em entrar nos Estados Unidos da América, pois a Agência Central de Inteligência estava boicotando-o. Vários meses depois, em 8 de outubro, Holly e seu marido deixaram Gibraltar, planejando fazer a viagem para as Ilhas Canárias com o visto. No entanto, as coisas se complicaram quando 2 dias depois o tempo virou e eles foram pegos em uma tempestade. Holly desapareceu por volta das 4 da manhã do dia 11 de outubro. Youssef afirmou que o casal estava a 20 milhas ao norte de Safi, cidade no oeste do Marrocos, quando uma força repentinamente sacudiu o barco, jogando-o contra a parede abaixo do convés. Naquele momento, Holly estava no convés superior. Quando ele se levantou para verificar como ela estava, notou um veleiro cinza de 45 pés se afastando. Youssef acreditava ter visto alguém na água usando um colete salva-vidas e gritou, mas não recebeu resposta. Ele então direcionou o barco na direção do corpo e jogou um boia, mas sem sucesso. Ele então amarrou uma corda em si mesmo e desceu na água 2 vezes para tentar localizar Holly, mas não conseguiu encontrá-la. De volta ao barco, ele disparou sinalizadores e uma arma para atrair barcos de pesca avistados anteriormente, antes de contatar Safi por rádio. Ninguém veio imediatamente ao seu resgate ou ao de Holly. Somente por volta do meio-dia, um arrastão de pesca chegou e rebocou o visto para a cidade. Vários barcos procuraram por Holly, na área onde se presume que ela caiu ao mar, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Um relatório posterior listou que a mulher de 48 anos morreu devido a um acidente, presumidamente perdida no mar, e se afogou. No mês seguinte, uma fonte do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América observou que a investigação sobre o desaparecimento de Holly ainda estava aberta, apesar da polícia marroquina ter encerrado o caso 2 dias depois, listando sua morte como acidental. Joseph permaneceu no Marrocos por um curto período depois, tentando vender o visto, que sofreu quase $6.000 em danos durante a suposta colisão com o outro veleiro. Não está claro se Joseph conseguiu vender o visto ou o que aconteceu com ele após o desaparecimento de Holly,
O corpo de Holly nunca foi encontrado. Sam Heslop. Sam Heslop, de 41 anos, foi vista pela última vez em um restaurante na ilha de St. John, uma das Ilhas Virgens Americanas, com seu namorado, Ryan Bain, de 44 anos, no dia 7 de março de 2021. O casal se conheceu no ano anterior pelo Tinder e juntos começaram a trabalhar em um catamarã de 47 pés de comprimento que Bain possuía, chamado Siren Song. O catamarã estava ancorado em uma baía na costa oeste de St. John, disponível para aluguel em fretamentos privados. Psalm trabalhava na embarcação como cozinheiro. Anteriormente, ela trabalhara como comissária de bordo na Flybe. Na noite de 7 de março, Psalm e Ben jantaram juntos. Conforme as restrições da coronavírus, 19 eles deveriam ter saído do restaurante às 22 horas e voltado ao Siren Song, ancorado a 61 metros da costa, na Cruise Bay. Isso indicava que a dupla teria usado um bote da costa para chegar ao navio. De acordo com Bain, Sam estava dormindo às 10 da noite e havia desaparecido às 2h30, apenas 4 horas e meia depois. Ao descobrir que ela não estava a bordo, Ryan pegou o bote e foi até a ilha para relatar o desaparecimento dela à polícia, que por sua vez disse a ele para chamar a guarda costeira. Embora ele tenha feito isso eventualmente, Ben esperou até às 11h45 da manhã para fazer isso, 9 horas depois. Ele nunca respondeu porque esperou tanto tempo depois de descobrir que ela estava desaparecida e entrar em contato com a guarda costeira. A família de Sam acha o comportamento de Ben suspeito, com o pai dela observando. Isso me deixa louco. O que aconteceu entre as 2 e 11h45 da manhã? Ele não gritou, berrou ou pediu por ninguém. Ele só ligou para a polícia. Simplesmente não há respostas. Alimentando as suspeitas sobre Ryan Bain está o fato de que ele se recusou a deixar os investigadores procurarem a canção da sereia. Até hoje nunca foi revistado. Ele alegou que não permitiu que as autoridades revistassem a embarcação por conselho do seu advogado. Ainda mais bizarro, Bain recusou repetidamente ser entrevistado, algo que nunca foi contestado, mesmo ele sendo a última pessoa a ter visto Psalm vivo. O telefone, a bolsa e o passaporte de Psalm foram todos encontrados no catamarã e entregues às autoridades. A polícia em St. John's vasculhou a costa usando drones, mergulhadores e cães farejadores, mas não conseguiu localizar Psalm ou seus restos mortais. Ademais, encontraram poucas pistas sobre o que pode ter ocorrido na noite do seu sumiço. A maior parte das informações que eles reuniram veio de uma testemunha que se apresentou cerca de 9 dias após o seu desaparecimento, alegando que ouviu um grito no mar, mais ou menos na direção da Canção da Sereia, nas primeiras horas de 8 de março por volta do horário em que acredita-se que Sam tenha desaparecido. 2 semanas após o desaparecimento de Sam, o Federal Bureau of Investigation supostamente ofereceu ajuda no caso, mas a família notou que a oferta foi recusada. Familiares descreveram a mulher de 41 anos como equilibrada e uma excelente nadadora, afirmando que seria muito incomum ela sair para nadar no meio da noite. Outro amigo acrescentou: "Esta é alguém que navegou pelo Atlântico sem incidentes, apenas para desaparecer a 100 pés da costa." As peças do quebra-cabeça não se encaixam? Em uma reportagem da British Broadcasting Corporation, datada de novembro de 2022, surgiu que em outubro, a família de Sam havia escrito para o Departamento de Polícia das Ilhas Virgens, solicitando a liberação das imagens de circuito fechado de televisão que lhes foram mostradas 8 meses antes. As imagens mostravam o que parecia ser Sam e Bain indo para um bote, mas a polícia parou as imagens antes de ver Sam e Bain embarcarem no seu bote. Na carta, Brenda Street, mãe de Sam, escreveu: "Eu gostaria de ver tudo, não uma versão resumida mostrada no dia em que estive lá na ilha. Este trecho crucial das imagens mostra o ambiente, as pessoas, as ações e os comportamentos e informações que podem ter sido perdidas." Foi relatado mais tarde que a VIPD se recusou a mostrar aos pais o restante da fita ou liberá-la, pois isso, citando, prejudicaria a investigação em andamento. A família de Sam também notou que no circuito fechado de televisão ela estava usando uma roupa diferente da que havia sido descrita por Bain. Nas imagens, ela está usando uma saia ou shorts, não o vestido floral preto que Bain havia descrito.
Além disso, os pais de Sam nunca receberam o vestido preto quando os pertences dela foram devolvidos a eles. Outras críticas dirigidas à VIPD incluem a falha em se comunicar com a família de Sam. Sua mãe, Brenda, disse à British Broadcasting Corporation eles apenas parecem tentar varrer para debaixo do tapete. Recebi um e-mail da VIPD há algumas semanas. Essa é a primeira vez em 18 meses. Espero que você esteja bem. Você tem alguma informação adicional? Minha relação com as autoridades é inexistente. Eles simplesmente nos ignoram. Enviamos uma extensa lista de perguntas legítimas e legais, mas eles não responderam. Além disso, em 2023, veio à tona que a chamada para o número de emergência 911, feita por Ryan Bain para a Guarda Costeira, não foi gravada. A Guarda Costeira alegou que isso ocorreu devido a uma falha no sistema. Em novembro de 2021, a Canção da Sereia foi posta à venda com seu nome removido. Os locais em Granada, onde estava ancorado, alertaram a família de Sam sobre isso. Eles solicitaram uma busca forense completa do barco antes de passar para os novos donos. Isso não foi realizado no momento da gravação, e não está claro se a embarcação mudou de mãos. Sam Joan Lillian Heslop ainda está desaparecida, e seus entes queridos estão desesperados para encontrar algum tipo de encerramento. Salmo, de 41 anos, é natural de Southampton, Inglaterra, e desapareceu no início da manhã de 8 de março de 2020 em St. John, nas Ilhas Virgens. Salmo é descrita como uma mulher branca com 1,73 m de altura, com cabelos longos e castanhos escuros. Ela tem um corpo atlético e uma grande tatuagem colorida no ombro, composta por um cavalo marinho, uma borboleta e uma flor. Qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Sam pode entrar em contato com a Delegacia de Investigação Criminal das Ilhas Virgens pelo telefone 340-774-2211 ou 340-778-2211. Você também pode entrar em contato com os Estados Unidos da América. Disque Denúncia das Ilhas Virgens dos Estados Unidos da América no número 800-222-TIPS. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias ideias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vídeo.